Boa noite, educadores! Sou a Patrícia e sou pesquisadora em mediação de leitura. O Jornada Sabiá de Leitura é um projeto de lei federal de incentivo à cultura, idealizado e realizado pela Elo 3 Integração Empresarial, com o patrocínio de Bayer e Eli Queiroz e apoio de CBA e Metalex, que foram as responsáveis por escolher cada município que está conosco. Temos também o apoio institucional da Undime, que fará parte da comissão avaliadora dos projetos de alunos e professores. Agora eu vou dar alguns lembretes para vocês, antes da gente começar a nossa oficina com a professora Regiane. A participação nessa live conta ponto na sua jornada, então é importante que vocês preencham a ficha de presença, que é uma mensagem fixa bem no chat, a primeira mensagem que está aí para vocês acessarem essa lista. Essas horas são importantes porque serão computadas para o concurso pedagógico, mas também para vocês receberem o certificado no final do curso. Para quem assiste a live gravada pela plataforma, a própria plataforma consegue averiguar quem assistiu o vídeo e já considera essa pontuação. A plataforma já está cheia de conteúdos disponíveis para vocês. As unidades curriculares Bem-vindos, Introdução e Jornada 1 já estão liberadas. Não deixem para a última hora para assistir às aulas. Hoje nós estamos aqui com a professora Regiane Boinain para fazer a oficina de poesia. Seria legal vocês pegarem papel e caneta para aproveitar melhor todas as atividades que nós vamos propor aqui. Nós não, a Regiane. Ao longo da aula, caso tenham dúvidas, mandem mensagem no chat que tentaremos responder ao final da live. Hoje só responderemos questões sobre a oficina de poesia. Para outras dúvidas, por favor, entre em contato pelos nossos canais de comunicação oficiais, que estão na descrição desse vídeo aqui do YouTube. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos e bem-vindas, né? Será um prazer ter vocês conosco nessa jornada. Regiane? Obrigada, Paty. Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas para essa nossa oficina Exercícios Poéticos, uma proposta para destravar a escrita poética dos nossos alunos. Eu sou Regiane Boinain, sou professora de Educação Básica, doutoranda em Literatura e Crítica Literária pela PUC São Paulo e também autora de didáticos. E é um prazer ter você aqui para a nossa oficina da Jornada Sabiá de Leitura. Eu já estive com você na formação de poesia, vocês se lembram? Naquela ocasião, nós falamos um pouco acerca da importância da poesia para a manutenção do veio sensível, veio poético da criança. Se você não se lembra dessa live, né, essa gravação, por favor, é importante para ter uma continuidade, né, porque ela faz parte dessa oficina de hoje. Bom, hoje nesta oficina, o meu intuito é propor exercícios poéticos que são muito eficientes para soltar a imaginação do aluno, destravar a sensibilidade e também a escrita poética. Afinal, gente, quem nunca, né, diante de uma folha em branco, não se sentiu travado, bloqueado, angustiado? Esse sentimento é tão comum que passamos a nossa vida, né, fugindo da escrita ou acreditando que ela, né, sobretudo a escrita poética, é uma atividade exclusiva dos poetas, né, esses seres dotados de uma sensibilidade muito lapidada, né? Mas não, né, ela é para nós também. Então hoje eu trago alguns exercícios que você poderá propor em sua aula de leitura. Eu preparei aqui um PowerPoint que vai nos ajudar muito nesse momento, tá? E eu quero compartilhar com vocês, tá? Bom, é muito importante que... Deixa eu colocar aqui. É muito importante dizer que essa oficina nasceu, né, ela tem algumas inspirações, né? Ela nasceu de práticas já testadas em sala de aula. Eu já apliquei esses exercícios para os meus alunos do Fundamental 1 e do Fundamental 2, muito influenciada pelos poemas que eu leio tanto para os alunos, quanto leio eu mesma como leitora, né, e por leituras teóricas. Um livro que ilumina muito a minha prática, e eu fiz questão de trazer para vocês hoje, é uma pedagogia poética para as crianças. Neste livro,
o autor Severino, ele vai compilar algumas produções dos alunos criadas a partir de algumas técnicas que nós vamos abordar aqui, como criação de comparações originais, tão importante, né, para a palavra poética. Essas comparações originais, elas são o embrião da metáfora viva, né? Também as experiências descritivas e os haikais. Então, esses três exercícios eu trago aqui de uma pedagogia poética para as crianças. Bom, outro livro, né, que permitiu que eu trouxesse aqui mais uma sugestão de exercício poético, que eu denominei O Mundo pelas Crianças, criação de um dicionário poético, é o livro Casa das Estrelas, né? A gente vai falar um pouquinho dele um pouco mais para frente, e ele vai trazer para nós uma ideia bem bacana sobre uma proposta de um exercício poético. Nesse livro, né, A Casa das Estrelas, que é crianças que vão fazer algumas definições, né, de palavras, de sentimentos, de coisas do mundo. Esse livro, o Javier Naranjo, que é professor, poeta e pesquisador colombiano, ele coleta definições que seus alunos davam às palavras, aos objetos, às ideias, às pessoas, lugares, sentimentos. Muitas definições encontradas neste livro são poesia pura, o que comprova que a poesia não é privilégio do poeta, né? O Mundo pelas Crianças, então, ele mostra para nós que é possível escrever poesia, né? E então ele é uma inspiração para a nossa oficina de hoje. Se o tempo permitir, o quinto exercício poético que nós vamos ver, né, e acredito que nós vamos conseguir sim, é a criação de poesia visual. Seus alunos vão adorar descobrir que com palavras também se faz desenho, porque palavra, antes de tudo, é imagem. Um livro que eu já citei na formação de poesia e que propiciou este exercício é o livro A Galinha, de Ronald Hipólito e Guto Lacasse. Então, nesse livro é muito legal que as crianças vão vendo que a palavra, ela pode ser uma imagem, ela é uma imagem, né? Bom, eu fui influenciada também pelo poema Faca, que eu coloco aqui para vocês, né, de Cada Coisa, que é esse livro lindo que também esteve na nossa oficina, de Elcanaã Ferraz. Aliás, esse livro é uma fonte inesgotável de exercícios poéticos. Se vocês olharem, a palavra faca, ela está ali materializada, a própria faca, né, está diante dos olhos da criança neste livro, então eu faço uma proposta de exercícios poéticos. Bom, então os demais exercícios poéticos que eu vou propor aqui, eles nasceram da leitura de alguns outros poemas, muitos deles presentes nos livros que eu citei na nossa formação, né, que você assistiu sobre poesia. É importante que você se lembre, né, que os próprios poemas ditam a metodologia e nos convidam a brincar de poesia, brincar com a linguagem. Por isso é muito importante, professor, professora, que você tenha o hábito de ler poemas. Dali você vai encontrar, assim, sabe, uma fonte inesgotável de ideias de criação poética para a sua sala. Então, nesta oficina, nós vamos brincar com a linguagem, fazendo os seguintes exercícios poéticos. Criação de comparações originais, que eu chamo de mágico-poéticas, descrição de detalhes percebidos em objetos comuns, que são as descrições de sensações corpóreas, criação de haikais, fotografia do instante, O Mundo pelas Crianças, né? Crianças, que é uma criação de um dicionário poético, criação de poesia visual e receitas inusitadas de inventar brinquedos com a imaginação e de entender a alma de um passarinho. A gente vai chegar nessa daí, tá? Nessa que vai ser, acho que, a oficina que eu gosto muito, né? De receitas de inventar, de receitas de entender a alma de um passarinho. Bom, o exercício poético Receitas Inusitadas, Receitas Poéticas, foi inspirado nesse livro de Rosiana Murray, Receitas de Olhar, tá? Bom, então vamos começar fazendo comparações originais, né? Nós sabemos que a comparação é a base da poesia, a comparação original, a metáfora viva, onde é uma imagem, né? Assim como os poetas, as crianças fazem espontaneamente comparações e metáforas originais,
De modo natural, elas pensam e se expressam por imagens que constituem o grão da poesia. Quem convive com crianças pequenas é sempre surpreendido por falas poéticas, umas belezurinhas que deixam pais e professores em estado de graça. Além disso, as crianças transformam o mundo num brinquedo. Pensem no personagem menininho do livro de Gabriela Romeu. Ele, assim como toda criança com sua imaginação fluente, vê os restos, as caixinhas, as latas, as pedrinhas, né, a corda do varal como potência, matéria-prima para seu brinquedo. As caixinhas de fósforo, por exemplo, são caixões de besouros. Latas de óleo são carrinhos. Qualquer ninharia pode se transformar em tudo na atividade imaginativa da infância, que tem processos semelhantes ao pensamento mágico poético. A criança, sobretudo as pequenas, pensam por imagens, não por conceitos. Essas imagens, em sua maioria, são de natureza metafórica, baseadas em analogias, em que a criança descobre ou atribui semelhanças às coisas do mundo. Muitas vezes, são semelhanças não percebidas nem suspeitadas pelo olhar adulto acostumado à análise lógica. Só que essa capacidade sensível e criadora, ela vai se esmaecendo na criança mais velha. Então, se você dá aula aí, né, professor de 5º ano, no 4º, 5º ano, a gente vai percebendo já que isso vai se perdendo, mas não morre definitivamente. Então, sua tarefa, sendo professor, professora de 5º ano de ensino fundamental, é destravar a barreira da lógica para deixar jorrar o veio sensível, metafórico que habita nesta criança. O pensar por imagens em relações metafóricas a partir de semelhanças é a base, então, da experiência criadora, como eu falei, né? Base dessas comparações poéticas. Então, neste primeiro exercício, nós vamos incentivar essa capacidade que seu aluno tem e que, no limite, pode estar esmaecida. Nessa experiência, as crianças são chamadas a fazer comparações inovadoras a partir de sensações relativas aos 5 sentidos. Então, o corpo é importantíssimo no momento da poesia, né? Então, visão. Então, pensa azul, né? Então, azul como domingo no parque, né? Então, o azul, a cor azul, você vê. Então, fazer uma comparação. Como eu comparo esse azul? Azul como domingo no parque. Paladar, o amargo. Amargo como apanhar de meu pai. Tato, leve que nem a linha da pipa cortada com cerol. Audição, barulhento como chuva de gelo no telhado. Olfato, cheiro de chuva em dia quente. Então, reparem que essas comparações são todas feitas a partir dos 5 sentidos. Então, isso é muito importante que incentivemos nos nossos alunos. As crianças, em geral, elas constroem comparações com grande liberdade e originalidade. Importante é insistir que ela saia da lógica, não aceitando comparações comuns e óbvias, né, desgastadas, como azul como céu, pesado como chumbo. Então, quanto mais, né, nosso papel é insistir que vai sair essas poesias, essas comparações poéticas. Então, vamos brincar aqui, olha, eu trago algumas comparações, ainda para se fazer, e aí vocês podem aí de casa completarem com seus 5 sentidos, e depois isso pode virar uma proposta para a sua sala de aula. Então, azul como... o que pode ser? Pense nos seus 5 sentidos, não azul como o céu, isso é óbvio demais. Azul como... o que é azul, né? Silencioso que nem... leve como... brilhante como... macio como... áspero como... quente como... frio como... rápido como... escuro como... Bom, barulho... aí tem outras também, né, que eu coloquei aqui. Ah, tá tudo ali. Barrento como... grave como... vazio igual... claro como... verde que nem... preto como... barrento como.
É muito importante, assim, que você trabalhe esse exercício com os alunos. Parece uma coisa tão banal, mas isso aqui, gente, ela vai aparecer quando a criança vai destravando, né, essas comparações a partir dos 5 sentidos. Depois ela vai usar isso no momento da escrita do poema, por exemplo, e ela vai fugindo dessas comparações óbvias, né, como azul preto, azul como o céu ou pesado como chumbo. Ela vai conseguir aí ter comparações de verdade que adentram a poesia. Bom, agora, não sei se vocês vão lembrar, mas vocês têm uma atividade, né, no material de vocês, uma atividade que era assim, eu vou ler para vocês. Agora, retome o livro Paraó e Peba e imagine os 2 peixinhos brincando, correndo e vivendo feliz em um novo lar que eles encontraram após a destruição. Crie 2 frases em que você, usando comparações originais, mostre ao leitor como os peixinhos estão felizes e livres neste novo lar. Você pode se inspirar na comparação criada pela autora do livro. Ela, né, a Peba, corria feito ventania. Então, repare que aqui nós temos uma comparação, né? Então, ela, a Peba, corria feito ventania. Como será que essa criança vai propor essa comparação, né? Então, com esse exercício que nós fizemos, depois de todos esses, é possível que ela traga comparações belíssimas que toquem cheio na poesia, tá? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho de descrição de detalhes percebidos em objetos comuns, né? A gente sabe que nem sempre é fácil, né? Então é uma experiência que desafia muito, né? Aliás, desafia permanentemente a nossa sensibilidade e a nossa capacidade de caracterização dos objetos é de perceber detalhes em objetos comuns. As crianças pequenas e os poetas percebem esses detalhes com muita maestria e ainda tecem algumas conclusões, né, que desconcertam o adulto, acostumado sempre com a lógica. É o caso dos poemas que vou ler para vocês. Eu trago aqui o poema Clipe. Né? Nesse poema, eu já li esse poema na nossa formação, mas eu queria que vocês se atentassem pelo objeto simples que é um clipe. Né, que na mão de um poeta pode virar um poema, mas na mão da criança, na observação da criança também, aliás, de qualquer um. Para isso, é preciso descrever, né, o que está vendo e descrever de uma forma que traga alguma coisa que saia da lógica. Então, nós temos assim, é só isso, pura linha. É super simples o clipe e sendo simples, é super. O fio avança numa linha reta, que discreta desenha uma seta dentro, da outra seta e de repente para. O clipe não é como o símbolo do infinito, aquele 8 deitado, sem fim e sem início. A linha do clipe, ao contrário, começa e termina. O clipe podia ser o símbolo do finito, belo e prático. Então, a gente tem aqui uma descrição, então é um poema que é uma descrição de um objeto comum. Um clipe, né? Então, que tal propor também para o seu aluno fazer poemas, né, com objetos comuns? Então, isso é uma descrição, né, que parece assim que não vai virar um poema, mas vira esse poema aqui. Então, que objeto será o objeto comum que seu aluno, né, poderia querer propor? E você em casa? Pegue algum objeto aí que está à mão e também faça um poema, né? Por exemplo, aqui. Grampo de cabelo, frágil, fino, ondulante, haste, que prende a franja da menina. E este nome tão lindo, nome elegante de inseto, parece biliro. Então, um poema a partir de um grampo de cabelo. Na sequência, um poema, o ovo. Não é exatamente uma coisa, mas é como se fosse. É uma casa branca, sem porta nem tranca. Reparem que todos esses poemas nasceram da observação de objetos comuns, né? Então, quando a gente pensa, né, na poesia, a poesia ela pode nascer de qualquer coisa, até de uma
porta, né, de uma fechadura. Então vamos fazer um exercício de descrever alguns objetos, mas lembre-se de que essa sua descrição tem que ter muita observação e uma boa pitada de imaginação. Até rimou, né? Comece olhando para os objetos ao seu redor, veja aí onde você está, na sua casa, na sua cozinha, no seu quarto, né? Que objetos serão esses, né? Mas pensem como se eles tivessem bocas, olhos, como se eles falassem, como se eles sentissem. Imagine conversas, o que eles gostam, o que detestam. Eu vou ler um poema para vocês, né? Que é esse poema Porta. Talvez eu não enxergue aqui, eu vou olhar. Vou ler daqui do meu livro. Ixi, perdi. Aqui. A porta antipática. Ela é maciça e tem maçaneta de cobre. Tudo nela tem um jeito nobre. Pena viver assim sempre trancada, dia e noite de cara fechada. Seu olho mágico não revela nada, só mostra o quanto ela é desconfiada. De que vale ter essa bela imagem, se é uma porta que nunca dá passagem? Então, olha que exercício bacana fazer isso com os nossos alunos, mas é muito importante que ele observe esses objetos, mas imagine que esse objeto tenha, né, fale, que tenha olhos, tenha bocas, tenha sentimentos, para ele conseguir fazer alguns, esse poema, tá? Poemas assim. E aí, na sequência, um outro poema que eu trouxe também nessa pegada de objetos que falam, seres, né, que se tornam personificados e que pode ser um exercício poético muito interessante, é o pão com manteiga, né? Então aqui, o poema Pão com Manteiga. Todas as manhãs o pãozinho chega quente e animado. Bom dia, dona Manteiga, por acaso mudou de penteado? Dura como pedra, a manteiga nunca quer saber de brincadeira. Pensa que é fácil passar a noite na geladeira? Com uma pitada crocante, diz o pãozinho galanteador, pois o frio lhe faz bem, em você só vejo frescor. Depois disso, a manteiga sempre amolece até derreter de vez. Ai de mim que não resisto a calor de um pão francês. Então, olha, imaginem uma situação dessa, seus alunos têm condições de fazer poemas assim. Para isso, instiguem essa criança a olhar o mundo, olhar esses objetos, inventar conversas entre eles, tá? Bom, agora, né, que já sabe o jeito de ser do objeto escolhido, né? Então, imagina se a criança escolher um objeto tal, ela tem que observá-lo até saber o jeito de ser daquele objeto, como aquele objeto é. Imagine diálogos entre eles, né? O que eles estariam pensando? E se estivessem cansados de fazer sempre a mesma coisa? Imagina, né? A máquina de lavar que não quer mais lavar, né? A geladeira que não quer mais ficar gelada, não quer mais refrigerar, né? Então, será que eles fariam um motim, uma greve, uma revolta? Como seria essa conversa? Repare que essa proposta é um exercício de imaginação, que é o lugar da poesia. Então, às vezes a gente pensa numa oficina de poesia somente como versos rimados, e não. O lugar da poesia, ela também pode ser dos versos rimados, mas é dessa brincadeira, né, dessa imaginação com a palavra, certo? Então, eu vou ler para vocês o poema Motim. Esse poema, ele nos dá essa ideia desses objetos entrando em revolta, que pode ser uma proposta aí para você trabalhar com seus alunos e desenvolver a imaginação deles. O motim. Cansado de tanto triturar, o liquidificador para de funcionar e avisa: hoje não tem expediente, estou com dor de dente. Na mesma hora, o ferro de engomar desliza pela tábua de passar e decreta: também vou fazer greve, chega de trabalhar ardendo de febre. E não é que o aspirador começa a engasgar e aproveitar para entrar na farra? Estou tão entupido de pó que a partir de agora não aspiro nem na marra. Então o fogão abre as suas 6 bocas e lança chama na fogueira. Já que ninguém quer trabalhar, também vou pifar. Só falta você, geladeira. Então, que tal propor aí para o seu aluno, né?
pensar num objeto e aí a partir disso ele também criar essas conversas, essas situações aí dos objetos, né? Bom, pelo fato de estarmos vivos, gente, nós estamos sentindo intensamente o mundo, a realidade, né? Então, a cada momento, nosso corpo, ele registra inumeráveis impressões geradas pelo contato vivo de nossa sensibilidade sensorial com os elementos do mundo. Então, eu comecei essa live falando da importância, né, desses 5 sentidos, poesia para o corpo, né? A nossa apreensão do mundo, como a gente vê a realidade pelo nosso corpo. Agora, descrever o que a gente vê, o que a gente sente, o que a gente, né, como o olfato, o paladar, tudo isso, às vezes é um desafio para nós, né? Então, eu trouxe aqui, né, para vocês algumas imagens. Então, tem um gatinho e alguém passando a mão no gatinho. Nós temos um maracujá, né? E nós temos um telhado, uma água caindo. Quando a gente olha esse telhado, a gente já, o nosso corpo aí é acionado, vem na nossa memória o barulho. Quando a gente olha esse maracujá, alguns sentidos também são despertados em nós. E quando a gente olha essa imagem no gatinho, a mesma coisa. Então, se nos atentarmos apenas à imagem do maracujá aqui, né? Só o maracujá, ele tem pelo menos umas 10 características que deveriam ser registradas a partir de nossos 5 sentidos. Então, deve vir aí uma sensação aí para vocês, uma memória da experiência com o maracujá. E o que é a poesia? Poesia é experiência. Experiência a partir dos nossos 5 sentidos. Só que o que acontece? Ocorre que existe uma defasagem enorme entre a nossa potencialidade de percepção, o que o nosso corpo é capaz, a capacidade sensorial do nosso corpo de perceber as coisas do mundo, né, de sentir, e o que conseguimos perceber conscientemente para registrar em nossas palavras. Por isso que é tão difícil, a pessoa, assim, é tão comum, e por isso que muitas vezes é difícil a pessoa falar assim, não sei o que eu escrevo. Se você sente, você é capaz de escrever também, tá? Só que nesse processo, precisa destravar, e esses exercícios poéticos, eles são simples, o aluno não vai ter essa sensação, vou ter que escrever agora. Vai brincando com isso e depois ele vai perceber que está escrevendo, sabe? É um progresso, assim, aos poucos a poesia vai chegando, tá? Então, por que nossas descrições das coisas do mundo, agora uma pergunta para vocês, né? Por que será que as nossas descrições das coisas do mundo ficam tão abaixo das possibilidades de percepção do nosso corpo, né? Por que a gente não consegue descrever as coisas que nós percebemos pela visão, pelo olfato, pelo paladar, né, pelo tato? Porque na nossa vida nós não exercitamos nossa sensibilidade sensorial, né? E o nosso corpo vai sendo alienado da sua capacidade de percepção. E ele vai ficando reduzido à insensibilidade. Por isso que crianças têm muito e a gente vai crescendo, a gente vai perdendo isso, né? Então, o que fazer diante de uma situação dessa? Abrir espaço em nosso dia a dia, incorporando em nossa prática pedagógica os nossos 5 sentidos. Ou seja, né, com a totalidade da percepção, né, nós vamos conseguir trazer essa sensibilidade, né? E isso é estar vivo. E é nesse lugar que reside a poesia. Então, quero muito que vocês tenham esse cuidado de desmistificar um pouco essa ideia de poesia. Sabe aquela ideia rotulada de poesia? Poesia é sentir a vida e a partir disso escrever, que pode ser sobre qualquer coisa. Até uma cebola aberta em cima da mesa, até um clipe, até de uma manteiga com um pedaço de pão conversando, pode virar motivo de poesia. Então, por isso tudo, as experiências descritivas, descrever as nossas sensações, são exercícios necessários, né? Porque elas possibilitam a redescoberta da realidade, a partir da redescoberta do corpo. Explore sempre a capacidade de seus alunos de descreverem o mundo pelos sentidos corpóreos. Passeie pela escola e peça para eles observarem alguma coisa. Observar, isso é importante. Bom, então, proponha para o seu aluno, né, a descrição de sensações, né? Como ele descreveria, por exemplo, o toque no pelo de um cachorro ou gato fofinho.
E peça para eles, né, pensar em todos os sentidos, né, o tato, pensar no olfato, no cheirinho, né? Também o cheiro da comida preferida preparada em sua casa. Como seria a descrição, né? A sensação de um banho quente depois de ter tomado chuva. Uma noite de tempestade barulhenta, né? E essa criança, né? Ou pense agora em você, como que você descreveria aí, né? Uma tempestade barulhenta e você em seu quarto tentando dormir. Como que é isso, né? Que sua memória traz dessa experiência? Descreva essas sensações. Gente, precisamos descrever as sensações, porque quando a gente consegue descrever, a gente cai de cheio no terreno da poesia, tá? Bom, eu trago aqui para vocês Haikai, a fotografia do instante. E aqui nós estamos caímos de cheio numa estrutura poética que é o Haikai, que é um tipo de poema. Essa imagem eu trago do livro de Léo Cunha, que é esse livro que apareceu aí para vocês na tela, Língua de Sobra, tá? Então, o Haikai, o que é o Haikai? Ele é um tipo de poema que foi criado originariamente na literatura japonesa. Ele trata-se de poemas de uma simplicidade essencial, né? Geralmente os haikais, né, eles têm três versos, né? Na literatura japonesa ele é em vertical e no Brasil, no Ocidente, ele vem com 3 versos, né? Então, sabendo que são 3 versos e que sempre vai trazer uma observação da natureza, é o que importa agora e para o seu aluno. Então, o poeta dos haikais, né, ele pensa que a poesia está em todo mundo, né, que nos rodeia, né, na nossa realidade, à nossa volta, e que sua semente se encontra no duro ou no belo da natureza. O poeta, ele observa a natureza e quando algo lhe impacta, um pardal que se aproxima, um pôr do sol, uma flor de laranjeira, uma árvore, acontece uma comoção muito intensa. É como se naquele momento ele sentisse uma vontade de fotografar aquele instante, né? Então, o poeta dos haikais, ele tenta quase sempre desaparecer do poema, né? De modo, né, em que o poema seja mesmo uma fotografia do instante, né? Feito com palavras. Eu trago aqui para vocês esse poema, né? Haikai, do Léo Cunha, que é assim: Inverno na mata, o João de Barro reboca sua namorada. Então, a gente tem aí 3 versos e aquele instante em que acontece isso com o João de Barro. Eu trago também um livro, Chão de Peixes, né? Eu trago aqui um poema que ele vai aparecer em 3 versos, só que esses versos estão na horizontal, para justamente mostrar, né, o caracol passeando pela página. Então é assim: pé de couve, caminho do caracol, cintila o sossego. Então repare que os versos aí, os 3 versos do haikai, eles vão aparecer num verso na linha horizontal, justamente mostrando o caracol deslizando a sua cintilância na página. Então a própria letra, o próprio verso é isso que o caracol vai deixando, aquela gosminha do caracol que vai ficando. Então aqui é o instante, né? O exato instante em que o caracol passeia pelo pé de couve. Então é daí que nasce, por exemplo, o haikai. É uma fotografia do instante. Qualquer pessoa pode fazer isso, tá? Trago esse outro poema do livro Haikai do Brasil. Então é assim: em noite gelada, pequena estrela se move, luz de pirilampo. Então aquele exato instante em que uma estrela cadente, né? Alguém vê essa estrela cadente. Então, de um modo geral, as experiências criadoras de haikai devem ter um momento de conversa inspiradora. Não adianta chegar e falar, vamos fazer haikai. É preciso levar haikais para esses alunos, é preciso que eles entendam assim o que é esse instante, né? Vamos ver nesse poema o que foi fotografado, como que a palavra consegue trazer um instante, né? A capturar um momento. E é sempre visual, e a palavra vai trazer essa visualidade, né? Então comece lendo muitos haikais para os seus alunos, né? Então vá à biblioteca, conheça.
E os livros que vocês têm também, eles inspiram a criar haikais. Então pense lá no Paraopeba, pensa no Menininho, né? Dali vocês vão tirando ideias também para o seu aluno escrever haikais. Em outro momento, convide-os a fazer um passeio pela escola, né? Um passeio que propicie o contato com o mundo, com a natureza. Esse contato é vital para a sensibilidade da criança. Se for impossível, peça para eles observarem o céu, as nuvens, né? O caminhar das formigas. Se tiver na sua escola, sei lá, algum ninho de passarinho para fazer uma relação com o livro do Menininho, que é tão bonito, enfatize, né, que essa observação da natureza, né, do mundo, deve ser feita de forma atenta e com espaço para a imaginação. E peça para eles escreverem uma fotografia do instante, em 3 versos. E você aí na sua casa? Abra sua janela, dê uma olhada, né? Que fotografia? Ou tem alguma imagem que você tem, né? Alguma foto, alguma coisa que te inspire a escrever um haikai? Escreva um haikai em 3 versos, uma fotografia do instante. Bom, então aqui nós temos toda essa ideia, né? Então, leia o haikai para os alunos primeiro, depois convide-os a fazer um passeio e só depois peça para eles produzirem o haikai, tá? Porque senão não sai, é preciso fazer esse passo a passo. Bom, um próximo exercício poético, né, que eu adoro e que sempre é muito rico, é O Mundo pelas Crianças, criação de um dicionário poético. Esse dicionário poético é inspirado, né, no livro que eu mostrei no começo da nossa live, que é o do professor das Estrelas, professor que recolhe algumas definições dadas por seus alunos, né? O professor colombiano que vai fazendo isso ao longo da sua experiência. Então, ele pede para as crianças dizerem lá o que você acha que é tal coisa, por palavras, sentimentos. Você pode fazer a mesma coisa. Então, esse exercício, né, de criar um dicionário poético, ele permite que você se surpreenda com a poesia pura, nascida assim, ó, do instante. Então, experimente entregar para os seus alunos uma folha de papel e pedir que eles escrevam o que eles entendem por criança, quintal, brinquedo, passarinho, regra, obedecer, sopa, fome, desastre. Pode também pedir para que eles falem o que é poesia, por exemplo, ou qualquer outra palavra. E forme com a sala um dicionário. Peça também para eles ilustrarem. Gente, é riquíssimo isso aqui. Vocês vão ver como eles têm essa capacidade, esse veio sensível. Agora eu lanço um desafio aí para vocês. O que vocês, pensando nessa lógica da poesia, que é numa outra lógica, numa analógica, né, que não é essa lógica que a gente usa no dia a dia, descreva o que é passarinho. Como descrever passarinho? Como que você entende por passarinho? Não descrever, desculpa, o que você entende, conceituar o que é para passarinho, mas entrando nesse universo da poesia. O que é um desastre? Como que uma criança poderia dizer o que é isso? Os poetas se aproximam muito da criança na forma de se relacionar com o mundo. Então, um poeta não vai descrever desastre da forma como nós vamos conceituar desastre. Certamente ele vai para o mesmo caminho, porque a descrição, o conceito dele vai ser para que nós possamos experimentar o que é desastre e não entender o que é desastre. Vocês vão se surpreender com o que as suas crianças vão dizer, seus alunos vão dizer sobre algumas palavras como essas ou outras aí que você pode também propor. Bom, então quais são, eu deixo aqui algumas sugestões de dicionários poéticos. O primeiro, Casa das Estrelas, que é um dicionário feito por crianças, não poetas, né? Mas todas elas são poetas porque aqui tem muita poesia. Pequeno Dicionário de Palavras ao Vento, aqui sim é uma escritora, Adriana Falcão, que faz um dicionário belíssimo, então fica uma dica aí para você ter algumas inspirações para propor essa atividade. E o Dicionário do Menino Anderson, que é um livro também de definições. Com certeza, quando você olhar para ler
essas palavras que você vai solicitar, vai pedir para que os seus alunos façam, você vai ficar encantada. Assim como fica encantada com esse poema. Máquina fotográfica. É o olho da gente fora da gente. É essa definição, né? Essa definição é de um poeta, mas poderia ser do seu aluno. Você pode ter certeza que eles vão entrar em cheio na poesia. Bom, e eu trago também uma imagem aqui do livro, né, o Dicionário do Menino Andersen, e aí eu trago a definição de banheira. Banheira é uma piscina egoísta porque só dá para uma ou duas crianças. Fala se isso não é muito criança escrevendo, né? Então é aqui que nós temos o lugar da poesia. Vocês estão percebendo qual é a lógica da poesia, né? Então é impressionante como as crianças estão em cheio na poesia e os poetas estão em cheio na poesia. Acontece que a gente vai entrando na lógica da linguagem e a gente vai perdendo esse nosso veio sensível. Por isso que é nosso papel recuperar isso, né? Porque a gente quer uma educação para o sensível, né? Bom, aqui eu trago uma proposta de criação de poema visual. É importante que as crianças percebam que a palavra no papel, antes de ela significar, ela é imagem. Porque a gente desenha, a gente pode fazer um B grande, daquele B virar uma baleia, a gente pode fazer um poema, né, que tem um movimento. Então a palavra é importante, muito importante que a criança trabalhe com essa noção da materialidade da palavra, que essa palavra não é só significado, antes de tudo, ela é imagem. Então eu trago aqui uma página do poema visual do Léo Cunha, que o camelo gosta de andar na montanha, e a montanha de andar nas costas do camelo. Reparem que o verso, ele é o quê? Ele é a corcunda, que esqueci o nome. Corcova. A corcova obrigada, Paty, a corcova do camelo, né? Então, esse verso, ele tem o quê? Uma mobilidade, né? Então, aqui é para mostrar que como as palavras, elas podem ter um desenho na página, né? No caso, mostrando justamente a corcova do camelo. E eu trago algumas inspirações aqui de poesia visual, um livro maravilhoso que eu já até citei na nossa formação, que é A Galinha, que tem um poema visual, tá? E esse poesia visual também, tá? Do Caparelli. E aqui, olha, eu coloquei algumas imagens de poesia visual. Então, o B, né? Esse B aqui é uma baleia, né? Então, a gente tem aqui a baleia, a pulga, no exato instante em que ela pula. Então, na poesia visual, a qualidade desse ser tem que estar ali. Então, a gente sabe que a pulga pula. Então, a letra vai pular, se fazendo pulga diante do leitor. E, gente, se vocês colocarem essa proposta para o seu aluno, então pense como eles fariam um poema visual para a palavra peixe. Então, qual que é a qualidade do peixe? O que o peixe traz daquilo que faz o peixe ser peixe, né? Será que essa criança não vai conseguir fazer uma poesia visual? Com certeza vai. De um passarinho, por exemplo, né? Como seria um poema visual de um passarinho? Então, a leveza de um passarinho, o voo de um passarinho, isso tudo tem que estar materializado na página, né? De um ninho, como seria um ninho? Então, aqui eu coloquei algumas situações de poesia visual para vocês terem uma noção de como a palavra poética pode ser trabalhada. E ideias para fugir um pouco daquela necessidade, assim, vamos fazer agora poema, né? Eu falo isso porque quando eu sou pesquisadora de poesia, e quando eu era criança, por exemplo, eu me lembro na segunda série, minha professora pediu um poema, eu não consegui escrever. Eu não consegui escrever um poema. E eu era leitora, sempre fui leitora, e naquele momento eu travei, né? Então, às vezes, pode acontecer de travar, se você chega direto e fala, faz um poema tal. Mas se você faz uma caminhada de imersão dessa criança aos pouquinhos na linguagem poética, quando chegar no momento da criação do poema, você vai ver como tudo vai sair, e vai sair lindo, tá? Então, tenha vai aos pouquinhos e esses exercícios poéticos são importantes. Bom, uma outra coisa
muito bacana, muito legal para se trabalhar é um livro de receitas inusitadas, que vai ser a nossa, né, última proposta. Que tal levar toda criança, é muito familiar, assim, mas você pode levar para a criança uma receita culinária, fazer com as crianças, para que eles vejam, né, os ingredientes, o modo de fazer. E depois que você trabalhou o gênero receitas, que vem dividido em 2 partes, com os ingredientes e o modo de fazer, os verbos usados, né, para se fazer uma receita, que tal você propor agora, né, no momento, receitas inusitadas ou receitas poéticas? Então pede para eles, que tal fazer uma receita de inventar brinquedos com a imaginação, né? Ou receita para entender a alma de um passarinho, ou qualquer outra receita que você julgar importante ou que o seu aluno julgar que seja legal fazer. A ideia é que eles sejam muito inventivos, muito imaginativos e que saiam da lógica. Quando isso acontecer, certamente eles estarão de cheio no lugar da poesia. Bom, gente, com esses exercícios, né, que eu chamo aqui de poéticos, exercícios de imaginação, mais do que destravar a escrita de seus alunos, né, eu espero que esses exercícios propiciem, né, permitam que ele também adentre essa poesia de cheio em cheio, né, e que eles percebam que a poesia não é somente para poetas, mas de qualquer pessoa que se entregue, que queira experimentar a linguagem. Bom, é isso. Eu fico por aqui, mas eu acho que tem algumas... Vai ter perguntas, né? Muito inspiradora essa sua oficina. Você gostou? Muito. Olha, espero eu acho que eles tenham gostado, né? Que elas tenham gostado. Já saíram até algumas falas aí, olha, quer ver? Quantas vezes sentimos o cheiro que dizemos, cheiro de saudade? Então, assim, os professores estão se inspirando com a sua oficina. Exatamente. Essa é a ideia, eles se inspirarem para poder inspirar os alunos, né? Bom, se alguém tiver alguma dúvida, a gente tem um tempinho ainda que tá em processo de finalização da oficina, que teve bastante assunto, muita inspiração, mas também muito assunto. Nós vamos tentar responder para vocês aqui. O pessoal vai colocando no chat que... Já temos ali, né? Já temos algumas perguntinhas. E outras dúvidas, por favor, a gente pede para que vocês encaminhem nos outros canais de comunicação oficial que estão na descrição aqui do vídeo. Aqui hoje, nessa oficina, a gente só vai responder as dúvidas pertinentes à oficina, tá? As perguntas de outros assuntos vocês peçam ou nos canais que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Acho que a primeira dúvida posso fazer para você? Então vamos lá. Quantas vezes na semana devo trabalhar os poemas, Rejane? O que você sugere? Olha, a gente sabe que dentro da sala de aula, né, a gente tem muitas demandas, né? Um professor polivalente, ele tem que dar conta de tanta coisa, nós sabemos. Mas quanto mais você conseguir, sabe, assim, é importantíssimo, porque o gênero poema é um gênero muito deixado de lado. Às vezes a gente vai colocando outras coisas e esquece da poesia, né? Então, por exemplo, o Menininho, né? O Menininho é um livro lindíssimo que suscita tantas possibilidades na sala de aula, né? O brincar, olhar os ninhos, observar os ninhos, ali são haikais que você pode criar, né? Então, coloque quanto mais você conseguir na sua semana, mas assim, sempre com uma forma intencional, tem que ter uma intenção pedagógica, né? Então, vocês viram que nessas propostas nós não abrimos mão do fazer poético. Então, ler o poema, né? Conversar sobre o poema e pensar numa proposta para ele, né? Então, o próprio poema vai ditando o que é para fazer, né? Então, esse livro que eu mostrei do poema do Pão com Manteiga, ali já surge uma ideia de imaginar conversas, né? Então, vão tentando colocar o quanto, acho que quanto conseguir é melhor, né? Acho que tem duas coisas. Tem a intencionalidade que você está dizendo, mas também tem um processo, que aí vocês vão praticando, mas esse processo vai incorporando na realidade da sala de aula. Outra pergunta. Como trabalhar as palavras como brinquedos na poesia? Olha... gostei dessa pergunta. Vai lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que a palavra poética, ela não tem uma... Como que eu vou dizer? Ela não tem uma
comunicação no sentido que nós estamos pensando, né? A comunicação que a gente usa para organizar a nossa vida. Ela é para nós experimentarmos. Então, pensar em trabalhar as palavras como brinquedos é pensar em experimentar essa palavra. Como que a gente experimenta um poema? A gente experimenta um poema lendo um poema, declamando, ou fazendo formas de, então, modificando a nossa voz para ler poemas, ou com ritmos diferentes, né, com modulação diferente, para que essa criança brincando com a palavra na boca. Uma outra situação é o que está no papel, então ver a imagem que aquilo faz, né, que aquele poema, aquela letra faz, aquele verso faz, isso é uma experiência também, no caso de visão aí, né? Então, trabalhar as palavras como brinquedos é ir brincando com as palavras, né? Pela declamação, pelas palavras na boca, pela visão, mas é também brincar com a palavra no sentido de, por exemplo, tirar a lógica dessa palavra. Então, essa palavra que tem uma função, né? Vamos tirar a função daquela palavra. Por exemplo, criança faz muito isso, quando ela escuta um adulto, ela gosta de uma palavra, às vezes, ela não sabe o contexto da palavra, ela coloca as palavras no contexto que ela acha que é. E aí a gente acha graça porque ela, né, criou ali uma coisa, um despropósito, né? Por quê? Porque ela usou um contexto diferente. Então, vamos pensar nessas palavras. Às vezes, dentro da palavra tem outra palavra, uma palavra que guarda a palavra. Então, por exemplo, acordar. Dentro de acordar tem cor, por exemplo. Dentro de Luísa tem lua. Isso é como se a criança adora ver o que tem dentro das coisas. Por isso que criança destrói brinquedos, né? Porque a brincadeira é ver o que tem dentro. Ver o avesso. É ver o avesso, exatamente. Então, isso aí, para nossa lógica, isso não é brincar, né? Para criança destruir o brinquedo, na nossa visão é destruir. Para ela é brincar. Com a palavra também é possível. Então, assim, a palavra como brinquedo é nesse sentido, de ir explorando a palavra. Quanto mais se explorar pelo som, pelo ritmo da palavra, tem palavra que é gostosa de falar. Por exemplo, bochecha. Bochecha é muito bom de falar. Bochecha. Fofo, né? Então, tem sons da língua que são deliciosos. Quando a gente não é falante de uma língua, a gente vai ouvir uma pessoa que não, né, sei lá, um gringo, a gente explora, percebe sons que no dia a dia a gente não percebe na nossa língua, por exemplo, que a gente fica acostumada. Então, tente desacostumar seu aluno com uma palavra. Vai falando aquela palavra até aquela palavra ser ela mesma, por ela mesma. Vocês vão ver que isso gera brincadeiras gostosas na sala de aula, que é experimentar a palavra como brinquedo. Muito bom. Vamos ver se a gente consegue responder, acho que é a última pergunta. Como devo trabalhar com as crianças a conexão com os sentidos e as palavras? Acho que você falou um pouco nisso agora, mas é só dar um pouco de clareza, talvez. Quando se trata da palavra poética, a palavra dentro do poema, nós não precisamos trabalhar o sentido no sentido de interpretar o poema, por exemplo, tá? Então, essa interpretação você interpreta na narrativa, que a leitura é importantíssima. Agora, você jamais vai perguntar assim, o que o autor quis dizer dentro de um poema, porque a ideia do poema nunca é o que o autor quis dizer, mas o que o poema vai gerar em você de experiência. Então, assim, é gostoso de ler, né? Parece que a gente está cantando em alguns momentos. Então, essa experiência, ela não tem nada a ver com interpretação e sentido, mas sentidos corpóreos. Não sentido de interpretação, mas sentidos corpóreos. Então, o que aquela palavra suscita, o que aquele poema suscita em você. Por exemplo, a experiência do pão com manteiga, né? Todo mundo tem uma experiência interessante de pão com manteiga, sentir o pão quentinho e tal. E ali foi um viés que foi trabalhado no poema, né? Então, um diálogo entre a manteiga se derretendo com pão francês, por exemplo. Então, essas brincadeiras, tudo isso, não é para ter sentido, e sim para ter um efeito em nós. É mais efeito, né, e não interpretação. Acho que é nesse aspecto que ela quer, né? E é uma experiência, porque assim, o pão com manteiga, a manteiga quentinha, como você leu lá, né? Você sente esse calor, né, do pão quentinho na hora. Então, assim, até água na boca, né? Água na boca. Porque poema é para experimentar. É para experimentar, exatamente. Última pergunta e a gente finaliza, que a gente já está chegando em 1 hora e já está ficando longa.
Haikai pode ser considerado uma poesia concreta? Não. Não pode ser considerado uma poesia concreta, a não ser que, dentro do projeto do Haikai, faça uma experiência com a visualidade da palavra. Por exemplo, nos poemas que eu li para vocês, um do Léo Cunha e o outro da Lúcia Iratsuka. Da Lúcia Iratsuka era aquele do caracol, né? Então, caracol, os versos, eles estavam em linha reta porque ela quis explorar a página ali, para mostrar que o caracol, essa andadinha do caracol pela folha de couve vai deixando um rastro, né? Uma marquinha. E aquela marquinha eram os versos. Então, nesse aspecto, é um haikai que tem essa exploração da materialidade. Mas pensar no haikai em si, não. O haikai é uma fotografia de um instante traduzido em palavras, né? É isso. Muito bom. Acho que hoje foi bem inspirador, né? Espero que elas... Tomara que tenham gostado, né? Deixa eu dar os últimos recados aqui. Bom, o último recado é: não esqueçam de preencher a lista de presença, quem participou e quem esteve aqui com a gente até agora. Muito importante porque vai computar a sua participação na jornada. O formulário fica aberto até 40 minutos depois da live, então é importante que vocês se atentem a preencher. Caso tenham dúvidas, entrar em contato por WhatsApp. Lembrando que os canais oficiais de comunicação são: o grupo de WhatsApp tem atualizações uma vez por semana. Tem um grupo, uma cidade que entrou recentemente na Jornada Sabiá, que é a cidade de Castanhal. Eles acabaram de chegar na jornada. Então, o grupo de WhatsApp vai ser criado para vocês ainda essa semana. Fiquem tranquilas que já vocês terão um grupo para se comunicar também com a gente. Se tiverem dúvidas e queiram entrar em contato pelo WhatsApp, o número está na descrição aqui ou no bio do Instagram. Nós também enviamos e-mails com comunicações pontuais. Todas as novidades são postadas no Instagram, no Facebook, então fiquem de olho nos nossos canais de comunicação também. Os links para esses canais estão aqui na descrição dessa live. Por hoje é isso. Gostaria de agradecer a Regiane, essa oficina inspiradora, que enche a gente de quentinho de pão com manteiga. E obrigada. Quer despedir do pessoal? Eu quero. Gente, foi um prazer estar aqui, né, nessa jornada, nessa oficina. Eu espero muito que vocês aproveitem, que destravem, né, a sensibilidade desse aluno e que vivam a poesia. Um beijo, gente. Muito obrigada, boa noite e obrigada por ficarem com a gente até agora. Até a próxima. Boa noite.